Destaques finais do Jornal da Manhã, professor Marco Antônio Villa. Teremos uns primeiros 10 dias do mês de abril super agitados. Não é por falta de agitação que nós vamos morrer de tédio aqui, não. Não vai ter tédio nenhum. Quarta-feira agora, na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, lá comparecerá, que foi convidado o ministro da Economia, o economista Paulo Guedes, tal. Teremos certamente uma sessão muito longa, pode pôr 10 horas de sessão, vai ser longa, com todas as questões levantadas pelos deputados, e tem todo o direito, evidentemente, de fazer todas essas questões. É assim que é democracia, conviver com opinião a favor, com opinião contra, é o debate que é o produto das divergências, e vai se chegar a um consenso. É assim que se faz, ou se não há uma votação, é assim que funciona a democracia. Os parlamentares, o cenário da quarta passada no Senado não vai se reproduzir na Câmara dos Deputados agora no dia 3, com absoluta certeza. Então vai ter muita atenção, e é um teste. É um teste até para o responsável pelo Ministério da Economia defender sua proposta, a esclarecer as dúvidas, as eventuais, agora é moda falar, as fake news que tenham sido produzidas sobre a reforma da Previdência. Ele vai ter todas as condições para tal. Também será um teste nesse dia 3 para a base do governo. Como é que ela vai se posicionar nessa sessão, né? Como é que ela vai defender a proposta do governo, que questões ela vai colocar para o ministro da Economia, especialmente o teste do Partido Social Liberal, que é o partido do governo, que tem de defender, evidentemente, a reforma da Previdência até o final, né? E defender o ministro da Economia. É bom lembrar que quando ele não comparece ao anterior convite, foi porque ele se sentiu jogado às feras e não havia naquele momento sequer relator da reforma da Previdência, tal, o que não é o caso agora, como é de conhecimento de todos. Sendo assim, teremos uma quarta-feira muito difícil, né, para o governo, que vai ter de defender a proposta. Apesar de que você pode dizer, grosso modo, que há uma maioria absoluta, não uma maioria constitucional hoje a favor do governo. Bom, é possível dizer até isso, né? Mas é uma maioria ainda que não se concretiza efetivamente com maioria, mas o desafio vai ser essa sessão do dia 3 da próxima quarta-feira. Por outro lado, na semana seguinte, no dia 10, aí do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Supremo Tribunal Federal, haverá uma sessão plenária fundamental, de uma outra questão. Vai discutir se os condenados em segunda instância devem começar a cumprir a pena imediatamente, recorrer presos, ou devem recorrer em liberdade. Grosso modo é isso. Essa é uma questão em tese, que vai afetar milhares de condenados que poderão ser colocados na rua, caso o Supremo entenda que pode recorrer, mesmo numa prisão condenado de segunda instância, recorrer livre. Mas os milhares de brasileiros não se materializam que é a questão central dessa sessão do dia 10 de abril. E quem? O Luiz Inácio Lula da Silva, vírgula, o criminoso de São Bernardo do Campo, ponto. Ou seja, aí que está a questão. A sessão pode discutir tudo, mas é a questão do Lula que está presente, é a questão do Lula. Bom, caso o Supremo decida, e vai ser uma votação de 6-5, pela interpretação de que condenado em segunda instância recorre em liberdade, vai se colocar na rua milhares aí de estupradores, assassinos, um número fabuloso, e o chefe do maior desvio de recursos públicos da história da humanidade, o criminoso de São Bernardo do Campo, o sentenciado Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, nesses primeiros 10 dias, teremos de um lado a questão política propriamente dita, né? Que é a questão que envolve político-judiciária, que é aquilo que envolve a questão do Lula, e a questão econômico-política, inverte, que vai ser na quarta-feira a presença do ministro Paulo Guedes na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, são momentos difíceis que o país vai estar passando, mas necessários, porque a construção de uma nova ordem política e econômica passa por isso. E por quê? E para concluir, porque a nova república ela foi enterrada no dia 28 de outubro do ano passado. O processo eleitoral que teve no dia 7 e no dia 28, né, do ano passado, enterrou a nova república, aquela que foi construída pela Constituição de 1988, tal, que foi promulgada inclusive a 5 de outubro daquele ano. Foram 30 anos daquele modelo político. Aquilo acabou. Nós estamos vivendo a transição de um outro modelo que está sendo construído, né? Ninguém sabe como é que vai terminar isso. Que outra estrutura nós teremos no campo político e no campo jurídico também. Então esse é um momento de transição, um momento de turbulência, mas a turbulência faz parte da democracia.